turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, em lives há 1 ano e 3 meses, trazendo informações para aqueles que nos seguem no Instagram, @Antônio Tilemon. Aqui, nas lives, nós temos focalizado todo tipo de assunto. Religião, política, futebol, medicina, enfim. A gente considera que é um papo que pode atrair um bom conteúdo, a gente convida para que a pessoa que estará aqui comigo possa trazer, né, uma entrevista, um papo, aliás, um papo, não vou dizer que é entrevista, é um papo com conteúdo para os nossos seguidores. Muito bem, eu estou hoje com o Itamar Ferreira, que é treinador de goleiros, ou preparador de goleiros do Esporte Clube Vitória, né? Se há uma das coisas bem no Vitória hoje, né, o time do Vitória está horroroso, mas a campanha não é boa, o time está numa situação complicada a nível de classificação, mas tem uma coisa interessante que é a boa fase desse jovem goleiro Lucas Arcanjo, que mostra o bom trabalho que o profissional Itamar Ferreira desenvolve com os goleiros do clube, né? E a gente vai trazer Itamar Ferreira aqui, eu vou chamar de Ferreira, que é como eu o conheço dele. Ele começou no futebol e eu comecei no rádio, ao mesmo tempo praticamente, né? Nós temos quase que uma vida inteira dedicada ao futebol. Então, eu o conheço como Ferreira, vamos tratar aqui como Ferreira. Vamos começar. Eu vou inicialmente, Ferreira, como eu sempre faço com todos os convidados aqui, pedir que você faça uma apresentação, né, para aqueles que não lhe conhecem. Acho difícil, porque você já tem muitos anos no futebol, assim como eu tenho mais do que você, né? As pessoas já o conhecem, mas seria bom para aqueles que são mais jovens, mais novos, que não o conhecem ainda ou conhecem pouco, que vão começar a conhecer a sua história a partir de agora, que você faça uma apresentação. Quem é Itamar Ferreira da Silva? Boa noite, Ferreira. Boa noite, Léo. Boa noite aí a todos os, digamos que ouvintes aí, né, do seu canal. A gente já se conhece há um longo tempo, desde a época em que eu era atleta. Como você bem falou, eu sou Itamar Ferreira da Silva, comecei nas categorias de base do Vitória, fui goleiro da base do Vitória, tive algumas experiências profissionais como atleta, joguei ao sair do Vitória base. Fui para o Camaçari, joguei também no Botafogo da Paraíba, joguei Fluminense de Feira e encerrei minha carreira e procurei um segmento, né, como todo atleta procura um segmento. Aceitei uma oportunidade na época para ser treinador de goleiro através de Amaral, e estou nessa luta aí como treinador de goleiro desde 2001 e sou formado em Educação Física, terminei meu curso agora pela faculdade FTC, comecei o curso em Feira de Santana e estou nessa caminhada como treinador de goleiro desde 2001. Passei por algumas equipes como Fluminense de Feira e Colo-Colo, Atlético de Lagoinhas, e depois fui para o Bahia de Feira, onde fiquei lá desde 2010, né? 2009 eu estive no Fluminense de Feira, 2010, 2009, 2010 e 2011 no Bahia de Feira, onde nós fomos campeões baiano em 2011. Naquela oportunidade, com o Jair, a gente conseguiu 3 vezes o melhor goleiro da competição, né? Do Campeonato Baiano, 3 vezes consecutivo. E em 2013, fui para a base do Vitória e aqui estou. Bom, para contar a história por um todo, claro que o objetivo principal do papo é sobre a boa fase do goleiro Lucas Arcanjo e o seu trabalho como treinador de goleiros, né? Mas nós temos 1 hora para bater papo. E é porque você falou aí do Vitória, fui para não sei aonde, para o Camaçari e tal, parecendo que foi uma rápida passagem pelo Vitória. Não foi. Ferreira realmente passou no Vitória, numa época em que a base não tinha nem lugar para o cara ficar. Era uma pensão ali no Largo 2 de Julho, e salve-se quem puder, né? Porque às vezes até comida faltava. Quer dizer, a gente é bom relembrar as coisas para a gente valorizar as coisas que acontecem na vida da gente, né?
Lá atrás foi uma dificuldade, hoje as coisas caminham de forma diferente. Quando você chegou na base do Vitória, o Vitória praticamente não existia como clube, né, Ferreira? Isso aí nós estamos falando que na É, década de 70, né? na verdade, não foi na década de 70, né? Década de 80. 80, Eu sim, cheguei desculpe. em 80. Eu cheguei no Vitória na década, 89, 88, 89 e 90 foi meu período como atleta de base do Vitória. Já era lá na Toca do Leão, né? Naquele complexo ali em cima, onde tinha o campo do Perônio. O Barradão ainda estava em construção na época. A gente ficava alojado ali hoje, onde é a rouparia da base, né? Uma época realmente assim, difícil, onde o nosso rival tinha uma categoria de base já mais avançada, já mais estruturada, né? E a gente percorreu esse, esse curso aí como atleta, né? Mas não para mim não deixa de ser uma experiência, né? De vivenciar também naquele momento, né? Alguns tipos de dificuldade que também me fez crescer como indivíduo, como atleta, como profissional. Eu acho que valeu a pena também aquela experiência daquele momento. Porque eu me lembro muito bem daquela época, né? Eu era iniciante, por isso que eu falei década de 70, porque eu comecei em 76 na Rádio Cultura da Bahia AM, não existia nem o Rádio FM, acho, naquela época. Ou se existia, era só Itapuã FM, que foi a primeira a surgir como FM aqui na Bahia. Então, eu comecei em 76, você falou de 80 e poucos, eu me lembro que realmente a base do Vitória não concentrava, não ficava alojada lá no Manuel Barradas, né? Lá na antiga Toca do Leão. E depois foi crescendo, 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 e hoje é um conglomerado realmente fantástico. Né? Patrimônio Vitória hoje tem demais. Isso é uma coisa que realmente tem que reconhecer. As gestões passaram aí construindo um patrimônio que é sólido hoje. Mas naquela época lá atrás, realmente as dificuldades eram muito grandes. Me lembro de Titilo Mastrilo, né, contando as histórias dele aqui. Foi um papo super interessante também com o Mastrilo Veiga, hoje treinador de futebol lá no futebol cearense. Né? Mas aí as coisas foram. Veio o Manuel Barradas do estádio, propriamente dito, né? Inaugurado no jogo entre Vitória e Santos, e o Vitória foi crescendo. Quantos anos você passou mesmo no Vitória? Você falou 3 anos, foi? Naquele momento, Tila, o Vitória estava passando em 90, 91 por um processo, né? Eu lembro que quando eu saí para ir para Massari, foi um processo aí de construção e de formação da base de todo um projeto, né? Eu lembro que quando eu saí, o Newton Mota, ele veio do Bahia e estava se instalando no Vitória com todo aquele processo, inclusive essa geração vencedora de 93, ela era do Vitória, né, com Alex Alves, Vampeta, Paulo Isidoro, o Dida. Essa geração, o Dida chegou depois. Essa geração era a geração que era juvenil à minha época. Eu era júnior, categoria de juniores, e Alex Alves, Vampeta, essa galera era a categoria juvenil, uma categoria anterior. Então, na chegada do Mota, acelerou-se o processo, né? Acho que de forma acertada, e acabou dando os frutos que deu. E o Vitória realmente seguiu, né? Formando grandes atletas, grandes profissionais, e que é o celeiro de formação de atletas que é até hoje, né? Acho que aquele ali foi o início. Eu podia ter sido da geração anterior, juvenil, né? Para pegar É, aquela geração de Flex Alves, Vampeta, e quando eu encontro a galera aí, a gente ainda brinca um pouquinho, você deu sorte ou deu azar, que eu era um ano a mais, eu podia ter feito um gato e ter jogado lá no lugar de Dida, quem sabe. Ô, rapaz, você falou aí de Vampeta, de Paulo Zidoro, né? Você Paulo falou de Isidoro, Alex é? Alves. Quando se fala de Paulo Zidoro, de Paulo Zidoro também, que é uma figura humana maravilhosa, mas quando se fala de Alex Alves, realmente me mexe, sabe? Lequinho era uma pessoa fantástica. As pessoas diziam não entender, não achavam que Alex era um cara mascarado, que era um cara difícil. Era um cara comigo, um cara muito doce. Minha relação com ele foi maravilhosa. Acreditava em mim, em tudo que eu fazia. Né? Aí você me fez agora relembrar esse período. Foi um período muito marcante. Outro dia eu estava conversando até com o Paulo Isidoro sobre isso, sobre essa passagem. Né? Eu lembro que quando ele chegava lá em casa, em Buraquinho, Lauro de Freitas, quando eu morava lá,
Quando ele chegava lá, ele batia na porta, lá embaixo, lá na portaria principal da casa, que ficava uns 50, 100 metros de onde ficava o vídeo porteiro, né, que eu via quem chegou e abria. Ele dizia: Tilé, você está com alguém aí? Estou aqui, digamos, um exemplo. Estou aqui com o Paulo Zidoro, estou aqui com o Ferreira. Ah, então tá bom, daqui a pouco eu volto. Eu vou ali e volto já. Se dissesse assim: não, estou aqui sozinho, abre a porta aí, por favor. Essa galera toda a gente se encontra, né? Paulo Zidoro é Uma meu amigo figura. até Alex é hoje. uma pessoa maravilhosa. Eu tenho saudade demais de Alex, sinceramente. Paulo Cara Zidoro que é meu amigo até hoje, trabalha lá no Vitória, a gente se encontra, dá muita risada, conta as histórias do passado lá, do Vampeta, de todo mundo, lá daquela época, daquela dificuldade. É muito interessante, a gente passa o é, tempo e a gente uhum, encontra essas pessoas no outro nível, no outro é, patamar, em outro universo, e é legal. E a gente vê que, apesar das dificuldades do passado, aquilo acabou sendo uma experiência positiva nas nossas vidas. Hoje eu me lembrei muito de Alex, porque faleceu o Luquinhas, né? Que jogou vários campeonatos municipais, aí, alguns, melhor dizendo, vários não, talvez alguns. Ele era novo. E jogou a Série B agora do Campeonato Baiano da segunda divisão pelo Grampiúna, um clube de Itabuna, um time de Itabuna, né? E estava diagnosticado já com leucemia, só que se agravou de uma forma muito rápida, leucemia aguda, e ele veio a falecer hoje. Aí, como o Alex teve esse problema também, faleceu cedo, com 39, 40 anos, isso hoje mexeu um pouco comigo. Bom, sim, e você chegou ao profissional do Vitória ou saiu antes disso para ir para o Camaçari? Bom, naquela época, os contratos eram de forma diferente, né? Eu não fiz Uhum. contrato profissional, mas eu participei de jogos do elenco profissional, né? Eu figurei ali entre os goleiros do profissional durante um ano. Na época era Ronaldo, ou melhor, Robson era o goleiro titular, Borges era o segundo goleiro, eu era o titular da categoria juniores e o terceiro goleiro profissional. É, quando acontecia alguma coisa, e eu era o imediato ali. Tanto é que o Robson, ele fraturou o nariz aí numa situação se eu não tiver, do torneio da morte, né, que participou 6 equipes, e naquele momento quem jogou foi o Borges, e eu fui o goleiro imediato ali daquela situação. O Vitória acabou escapando, né, como se fosse hoje o Campeonato Brasileiro da Série A, e os últimos 6 ou os últimos 8 participavam de um torneio da morte e se livrava 2. E livrou a gente e se livrou o Bahia. Nós fomos campeões do torneio da morte com o treinador André Catimbo, o falecido André Catimbo. Foi no Torneio da Morte que foi aquele jogo em que o Hugo fez 3 gols, né? 3-0. E, Foi, exatamente. não foi? Foi. Que o O Vitória Hugo ganhou fez do 3 gols Bahia. no Bavi e a Uhum. gente acabou se livrando É. do rebaixamento. Se eu não estiver enganado, aquele ano ali é o ano de 89, ano de 1989. Aí Não, o passei, ano, o ano eu tenho certeza, eu só não tinha certeza que se o jogo do Bavi, que o Hugo, meu compadre Hugo Aparecido, fez os em três 91, gols, e eu, tinha o sido. Camaçari, que era Fluminense de Camaçari, estava se formando. Uhum. Melquisedeque começou a levar alguns jogadores jovens, e aí eu fui para o Camaçari e fiquei lá um bom tempo. Uhum. Agora, Ferreira, talvez o Camaçari tenha sido a sua melhor passagem, né? Você teve uma fase muito boa, né? Inclusive disputaram Copa do Brasil, eliminaram foi o Paraná Clube, né? Lá em Ah, Curitiba. o Me conte um Camaçari pouquinho sempre, dessas. Não foi internacional, o foi o Paraná Camaçari, Clube, nem me lembro. Aí eu estou puxando para a memória. é, o Camaçari sempre fez bons times, né? Uhum. Times competitivos, com Gabriel, com Haroldo Moreira, sempre Dadico. A gente sempre tinha bons times que chegava bem. Classificávamos para a Copa do Brasil sempre, chegava nas finais de Campeonato Baiano, e a gente classificou um ano para, se eu não estiver enganado, 99, a gente classificou para a Copa do Brasil, nós eliminamos o Paraná Clube, e depois fomos jogar na segunda fase contra o Inter, né? Empatamos a primeira partida em Camaçari e a segunda partida no Beira-Rio a gente perdeu por 1-0, foi eliminado. Naquela época ali foi
uma sensação, né? Porque lá atrás, um time do interior da Bahia, naquele momento, né, com muita dificuldade, conseguia eliminar o Paraná e jogar de frente a frente com o Internacional, que tinha uma belíssima equipe naquela época, com Dunga, com Enciso, com Elivelto, com André, que era a seleção brasileira, enfim, com grandes jogadores. Gonçalves também era o zagueiro, e a gente conseguiu fazer um bom papel, apesar das dificuldades da época. E hoje, talvez, os times menores, eles consigam, eu acho que as informações, elas estão mais globalizadas, né? E os times menores hoje, visto aí essa última Copa do Brasil, times menores conseguiram bater frente a frente com grandes equipes e eliminar grandes equipes do futebol brasileiro, né? É. Hoje já se torna mais comum, né? Um time de menor expressão chegar à frente. Visto que o Bahia de Feira também, em 2011, quando eu já era treinador de goleiros, conseguiu um grande feito. E antes, atrás, em 2006, o Colo-Colo também já tinha conseguido um feito, né, de ser campeão baiano, e há muito tempo só dava a dupla Bavi. Então, hoje, eu acho que com essa globalização das informações, da interação desses profissionais através do conhecimento, proporciona com que os times menores também possam se organizar e bater de frente com os clubes maiores. É. Aliás, o que você falou aí, esse ano está mais do que provado esse tipo de coisa, porque se você pegar os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, mas esse ano já está com, digamos assim, com um volume maior de acontecimentos. Desde quando a pandemia chegou e que o futebol ficou sem público nos estádios, os jogos estão muito mais equilibrados. Times considerados medianos conseguem vencer os grandes, né? Por quê? Porque não tem a pressão da torcida adversária. Todo jogo passou a ser nem em casa nem fora de casa, só muda porque é uma cidade diferente. Mas não tem aquela. Imagine se vocês fossem jogar no Náutico, na Ilha dos Aflitos, nos Aflitos, Ilha do Retiro é outra coisa, nos Aflitos, se houvesse torcedor. Era uma pressão que tinha gente de imprensa que só faltava apanhar quando ia transmitir jogos do Náutico lá, jogos dos nossos clubes contra o Náutico Capibaribe, né? Estou citando esse exemplo do Náutico porque foi o jogo que vocês fizeram ontem lá em Recife. Mas o que eu tenho visto por exemplo, o Cuiabá ganhando do Palmeiras, isso aí só tem uma coisa que eu posso aqui dar como exemplo, né, que acho que fica pouco fácil de se contestar, que a loteria esportiva tem 3 ou 4 rodadas que acumula. Porque os resultados surpreendentes têm acontecido com uma certa... Né, Fortaleza ganhando do São Paulo, Cuiabá ganhando do Palmeiras, e por aí vai. E por aí vai. Então, a falta de público nos estádios, ao meu ver, equilibrou mais os jogos, né? E o time que vem de fora, mesmo sendo um clube mediano, digamos assim, ele vem de fora, mas vem de boa. Ele não vai ter a pressão da torcida adversária, né? Você pegar um Flamengo no Maracanã, com o Maracanã cheio, né? Pegar um Palmeiras com o estádio do Palmeiras cheio, ou pegar um Corinthians com a Arena Corinthians cheia, é uma coisa. Mas sem ninguém, né? Eu acho que isso aí tem... Em contraposição a essa fala sua, tem o outro lado da moeda também, né? Porque Diga. o time que não está fazendo uma bela campanha, a pressão da torcida também pode influenciar também no time da casa, né? No rendimento do time da casa, né? Os atletas também precisam internalizar essa pressão, porque isso pode ser um fato positivo ou também pode ser um fato negativo para a própria equipe. Eu acho que esse momento sem público se equilibra mais. É Acho que isso. se equilibra mais, né? Uhum. E aí você pode mensurar apenas pela performance, né? Pelo jogo, pela capacidade técnica, pela imposição física. Acho que a pressão da torcida ela pode ser favorável ou ela pode ser também desfavorável para a equipe em determinado momento da tabela, do campeonato, visto que, em alguns momentos, tem torcida que, às vezes, até dá tanta pressão no atleta que o atleta, às vezes, que não está tão preparado para aquilo, acaba não rendendo o que pode render. Uhum. Mandar um abraço aqui para meu querido amigo Emerson Orlando Melo, que foi gestor da base do Vitória até recentemente. Eu vi que ele entrou aí agora. Nosso Ele amigo. sempre prestigia o nosso trabalho, né? Aí é um amigo querido, realmente, que
Eu vi chegar aqui no futebol da Bahia, com ele com 16, 17 anos, quando ele chegou por aqui. Mas, Ferreira, assim, fazendo ainda um balanço, um abração para você, Emerson. Fazendo um balanço aqui rápido, você, Vitória, Camaçari, depois daí para frente foi jogando aonde? Para poder entrar na parte de treinador de goleiro, que é o foco principal do nosso papo. Bom, quando eu saí do Camaçari, eu tive uma experiência, fui lá para o Botafogo da Paraíba, né? O saudoso Milton Simões acabou levando eu e o Dadico para lá. A gente fez uma competição, um campeonato estadual, onde nós fomos, naquela oportunidade, fomos campeões estaduais. Fiz uma bela campanha lá também. Depois eu retornei para o Camaçari e aí continuei jogando no Camaçari, mas o tempo foi passando e percebendo que as responsabilidades vão chegando. O Camaçari realmente uma equipe que não pagava tão bem assim, né? E as responsabilidades foram chegando e eu comecei a procurar um outro rumo. Eu sabia que minha vida, a partir dali, começaria a mudar. E aí foi quando eu aceitei o convite de Carlos Amaral, né? Carlos Amaral para José Carlos Amaral para ser treinador de goleiro lá do Fluminense de Feira, de Santana. Foi a primeira oportunidade e lá chegando, ainda sem muito conhecimento como treinador de goleiro, sendo apenas um prático, né? Trazendo as minhas experiências como atleta e fui desenvolvendo o meu trabalho. Lá dentro de Feira de Santana mesmo, teve outras oportunidades mais à frente. Amaral também saiu, me levou também para o Colo-Colo em 2007. Logo após o Colo-Colo ter sido campeão em 2006, o treinador Ferreira daquela época saiu, foi para o Vitória, né, e alguns atletas também, eu acho que o Idinei, que era o atacante, foi para o Bahia, então toda aquela equipe se desconfigurou. E foi formada uma nova comissão técnica, e aí eu comecei a ingressar como treinador de goleiros ali do Colo-Colo em 2007. 2008, foi no ano seguinte, eu já fui como treinador para o Atlético de Alagoinhas, aí com o Zanata, né, que era o treinador lá do Atlético de Alagoinhas, me levou, a gente fez uma semifinal até de campeonato baiano. Zanata foi para o Fluminense já em 2009, eu acabei indo com ele também como treinador em 2009, até então ali eu ainda levava as experiências como atleta, apenas como atleta, e fui fazendo os meus laboratórios ali apenas como atleta, e chegou um momento que eu percebi, né, dentro das minhas limitações daquela época, que eu precisava de algo mais. E foi quando eu estava em Feira de Santana, a gente estava disputando o Campeonato Baiano, e quando o Jodilton Souza, ele assumiu, Jodilton e Thiago, né, eles assumiram o Fluminense de Feira. Eles são donos da faculdade, a FAM, né, a Nobre. E aí me deram a oportunidade de fazer o curso de Educação Física, trabalhando no Fluminense ainda, e ingressei na faculdade. Foi que realmente, para mim, foi o ponto-chave aí para abrir minha mente, abrir meus horizontes. Quando eu comecei realmente a estudar Educação Física, comecei a perceber que os meus laboratórios de prática realmente teve um braço de alavanca aí na parte acadêmica, na parte científica. Foi realmente... E visto que no ano seguinte, já em 2009, ali dentro mesmo, a gente conseguiu levar com alguns conhecimentos, né, com os nossos professores, aí também tem o nosso Pacato, né, o nosso fisiologista Pacato, que também foi treinador de goleiros, foi goleiros lá do Fluminense de Feira. Ele é o fisiologista e ensina a matéria de treinamento esportivo, foi que me deu um norte, né, ali dentro de Feira de Santana, e aí já foi o melhor goleiro do Campeonato Baiano. Ficamos acho que em quarto lugar em 2009, já foi o melhor goleiro da competição, e daí a gente não parou mais de estudar, e estamos estudando aí até hoje. Em 2010, ele se tornou outra vez o melhor goleiro do campeonato, a gente figurou ali também entre os 4 primeiros. E em 2011 foi aquela campanha maravilhosa, né? Aí já era o Bahia de Feira, né? O Jodilton mas o Thiago já saíram
do Fluminense e compraram o Bahia de Feira, e aí também não era essa estrutura monstruosa, assim, dentro do cenário baiano, uma grande estrutura, que é hoje, com estádio próprio, com acomodações, para divisões de base, por sinal. Naquele momento não era essa estrutura grandiosa que era, mas a gente, com o professor Arnaldo Lira, a gente conseguiu um feito assim enorme, né? Que foi ganhar o Campeonato Baiano de 2011, e ali eu acho que culminou ali 3 anos seguidos de trabalho, de estudo, dedicações, e Jair foi eleito mais uma vez o goleiro, o melhor goleiro da competição. Então tem esse feito aí na nossa carreira. A que você atribui Jair não ter tido mais sorte no futebol, hein, Ferreira? Porque é o seguinte, eu o conheço relativamente, né? E percebi isso no Bahia de Feira há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, que temos quase 1 ano e meio de pandemia, né? Quando eu andava frequentando mais o Bahia de Feira. A dedicação do cara com quase 36, 37 anos, acho que beirando os 40 anos, né? Próximo de completar 40 anos. Treinando do mesmo jeito, assim, um cara que mostrava ser extremamente profissional, né? Então, eu fico pensando, ele veio para o Bahia, não teve maiores oportunidades. O que pode ter acontecido, na sua visão? Conhecedor profundo do Jair, com quem trabalhou 3 anos, fazendo o Jair ser 3 anos escolhido pela Federação Baiana de Futebol e pela TV Bahia como o melhor goleiro do Campeonato Baiano, 3 anos consecutivos, não é algo à toa, né? Isso é fruto de trabalho, muito trabalho. Agora, por que será que Jair não conseguiu decolar para um grande clube? Veio para o Bahia e praticamente não jogou. Nem me lembro se ele chegou a jogar em alguma partida. Na minha visão, Tilé, assim, o atleta percorre, né, alguns caminhos, bem como eu também percorri. Eu poderia ter feito essa pergunta para mim também. O Jair é um excepcional atleta, um atleta dotado de uma capacidade física fantástica, inteligente, cognitivamente fantástico. Ao meu ver, quando ele despontou para o cenário, eu acho que ele já estava um pouco avançado na idade. E aí que esse investimento de equipes maiores, que procura os talentos com menos idade, para ele dar uma sequência. Eu lembro que quando o Jair foi para o Bahia, ele tinha o Marcelo Lomba, que era concorrente dele naquele momento, e até chegou a se fomentar que o Jair iria jogar as partidas como titular. Naquele momento, preferiu-se dar oportunidade para o Marcelo Lomba, que foi muito bem naquela competição daquele ano, se eu não estiver enganado, em 2012, o Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, então passou por esse processo dessa concorrência de idade e performance, e eu acho que ele perdeu essa concorrência, e daí ele foi atuar em outro centro, lá no Joinville, ele foi para o Joinville, depois ele retornou, e a idade, eu acho que foi chegando, mas na minha visão, quando ele despontou realmente, né, para que goleiro para chegar, para ser visto, para ser notado, né, quando ele chegou, só meu ver, já estava com a idade já mais ou menos avançada e talvez ele não tivesse tido a palavra que você falou, a oportunidade, né? Você falou sorte, mas talvez a oportunidade de dar uma sequência num grande clube. Mas ele é um talento fantástico, um atleta dotado de uma capacidade fantástica. Me ajudou muito, um profissional, marcava com ele às 9, às 8, ele estava lá na academia, fazia exatamente os exercícios. Eu lembro uma vez, em 2011, que estávamos marcado um treinamento somente para os goleiros, né? Porque antigamente terça-feira era 2 turnos, quarta-feira um turno pela tarde, tinha um coletivo, mas a gente ia para o campo quarta-feira pela manhã para a gente trabalhar. Caiu uma chuva em Feira de Santana, ali no CT do Bahia de Feira, ali no Magalhães, meu amigo, trovejava e caía raio no campo. Aí o Jair falou assim, vamos embora, rapaz, nós vamos morrer aí, cara. Ele vai nada, e eu só olhava para o céu tudo cinza e rasgava o raio bateu numa árvore, meu amigo. Uma mangueira lá, deu no meio, só um faísca, ele vambora, e
E aí eu trouxe essa experiência até uma vez pro Kaique, que uma vez lá, o Kaique era molecão lá, a gente disputando um campeonato brasileiro de sub-20 lá, tava chovendo, o Kaique falou assim, não tem condições de treinar. Aí tinha um pedacinho de campo assim atrás de um gol no Barradão, só tinha lama e os caranguejos, meu amigo. Que antigamente o Barradão, quando chovia, aqueles campos de treinamentos, né? Ficava muita lama, e olha o Kaique vai se lembrar disso. A gente treinou num pedacinho de campo, e eu lembro que logo em seguida ele fez algumas partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive lá no sul do país contra o Grêmio, e foi convocado para a seleção brasileira. Depois eu falei para ele, tá vendo? Faz parte, às vezes treinar na lama, um pedacinho que não tem muita grama, agora você vai para a Granja Comari. Eu acho que ele entrou aí, viu, Ferreira? Jair Silva, Já entrou aí? 283. Aí Só tenho a Neilo, agradecer a Deus da por ter Silva, tido, só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade de trabalhar com você. Botou mais para cima, fomos 3 vezes seguidos na competição. Nós falamos sobre isso aqui, não sei se você estava vendo desde o início, o Jair. Você é fera, não sei o quê, fazendo maiores elogios, isso mesmo, fazendo maiores elogios nós a você aí. somos suspeitos de falar, o negão aí é. Estou aqui. Jair, um abraço para você, querido. Um dos grandes profissionais que eu vi jogar no futebol da Bahia. E como eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho dentro do Bahia de Feira, em 2019, né? Porque 2020 veio a pandemia, 2019 para 2020, aí 2020 veio a pandemia, estamos até hoje nesse processo de pandemia. Um cara extremamente dedicado, profissional da melhor qualidade. E eu acho que até por isso mesmo que ele ainda continua no meio do futebol. Porque quando o cara vai envelhecendo, os dirigentes começam a perceber que, né, já não é mais a mesma coisa, o cara quer logo mandar embora e tal. E Jair não, Jair realmente é fantástico, fantástico. Merecia ter tido mais sorte na vida. Né? Mas Já ganhou uma estátua lá no Baía de Feira, Tilé. Não, ele é Já tinha um patrimônio da casa, pôster sem lá, dúvida ele lá, um nenhuma. grandão lá, tem um pôster lá, tinha uma estátua, só ele e Romário. O Romário no Vasco e ele no Baía de Feira. Ele é patrimônio da casa, indiscutivelmente. Um cara que chegou lá e tem anos lá dentro e você não veio falar nada, ele está dizendo que parou. Eu lamento muito que você tenha parado, porque eu acho que você ainda tinha, mesmo com a idade avançada, né? Você ainda tinha muito a somar para o nosso futebol. A gente precisa de ter pessoas sérias, pessoas direitas no nosso meio. Infelizmente, o futebol está sendo infestado de gente que não presta muito ou não presta nada, né? E essas pessoas vão galgando espaços, galgando espaços, galgando espaços. Eu não quero nem entrar para esse caminho, porque senão a gente vai desvirtuar aqui do tema do nosso papo de hoje, né? Mas prazer enorme vê-lo aqui, Jair. Você é uma figura realmente que mora no nosso coração. Carlos Anunciação, grande Carlão, Tilé, manda a Ferreira contar a história do planejamento dos goleiros. Eu não sei A gente vai o que é. chegar lá. Quando a gente bater o pé no Vitória agora, em 2013, eu tô com essa aqui guardada para contar. Tomei uma dura do Carlão, que ele era o nosso coordenador. E aí, quando acabou essa situação aí do Baía de Feira, né? E aí também, assim como o Colo-Colo, os atletas, o time se desconfigurou também, João Neto, né? Carlinhos, Jair, todo mundo aí percorreu Dionis, né? Todo mundo aí percorreu Paulo Paraíba, cada um percorreu outros caminhos, cada um saiu para os seus caminhos. E aí eu também tive a oportunidade, né? Já comunicava muito com o Luciano Júnior, na época que trabalhava nas divisões de base do Vitória, eu tinha uma vontade de trilhar um caminho melhor, um clube de maior peso, de um desafio maior. Foi quando apareceu a oportunidade, o Luciano Júnior estava indo para o Atlético Paranaense, e surgiu uma vaga nas divisões de base do Vitória, e Luciano Júnior indicou meu nome, que naquele momento meu trabalho estava bem em evidência. Aí o Luciano Júnior me indicou para o coordenador na época, João Paulo, e eu tive a felicidade, né, de trabalhar acho que uma das melhores equipes de profissionais que era no momento do futebol brasileiro de base. Eu tive a oportunidade de conhecer Carlos Amadeu, Ângelo Alves,
Hamilton Break, Wesley. Assim, desculpe se faltou aqui algumas, naquele momento ali, assim, eu fui chegando e pessoas de um conhecimento enorme. E a minha inquietação de absorver conhecimento até hoje, ela é muito grande. E para mim eu fui uma esponja para essas pessoas. O mestre Carlos Amadeu me ensinou muito, me incentivou muito a estudar, né? João Paulo, o cara que extraía de você muito. Eu lembro que eu montava um planejamento, eu montava um programa, uma periodização, fazia na minha cabeça, achava que eram os melhores treinos. O João Paulo, isso aí tá uma merda. Eu falei, cara, eu cheguei a época de chegar em casa e chorar, velho. Eu cheguei a chorar. Falei, esse cara não me olha com bons olhos, esse cara não me valoriza. Aí depois é que eu fui entender, né? A situação, eu vim de um centro menor, né, ainda com pouco conhecimento, mas me achando ainda que eu já era já o suprassumo. Depois eu vim entender e ele mesmo revelou, na verdade, ele estava extraindo de mim cada vez mais, e eu agradeço muito a ele. E tem aquele dito, né? Os professores que você hoje se lembra foram aqueles que mais puxaram de você, foi aqueles professores que foram mais carrasco por você. Agradeço muito as críticas que foram feitas a mim naquele momento, por todos eles, mas naquele momento eu não enxergava que era para o meu bem. E todos esses que eu falei aqui, Hamilton Mendes, Wesley, fantástico, fantástico na relação treinador e treinador de goleiros, né? Ele te dá a autonomia para escolher o goleiro e assuma a sua responsabilidade. Lembro uma vez que nós tínhamos vencido o Sub-20, a semifinal contra o Juazeiro, no Barradão. Nós ganhamos de 4-0, mas fomos para o jogo de volta, na zona de conforto, levamos 4 e passamos um sufoco, e quase levamos o 5º gol lá em Juazeiro. Na volta teve uma reunião e foi questionada as situações do goleiro. Eu lembro como hoje, para mim, assim, naquele momento, assim, um fato que realmente me chama a atenção para o lado positivo. Wesley, nós fizemos uma reunião, eu, Hamilton, Júlio, né? Professor Júlio, que era o preparador físico. Fizemos uma reunião, a primeira fala da reunião de goleiro. Quem vai ser seu goleiro? Aí ele olhou para mim e falou assim: você que escala seu goleiro e a responsabilidade é sua. Naquele momento eu escalei o Wallace Figueiredo, né? Que infelizmente veio a falecer num acidente. Nos deu uma resposta bacana no Bavi. A gente ganhou o primeiro jogo de 2-0. Perdemos o segundo de 2-1, fomos campeões, e ali, para mim, foi um aprendizado bacana, que eu tinha que acreditar nas minhas convicções, que eu tinha que tomar decisões, ser racional, tirar o coração de lado, e daquele dia também já foi outra alavanca, outro fato marcante, né, na minha vida ali. Então, ali na chegada no Vitória, na base do Vitória, foi quando eu tive a felicidade de cair no momento que o Vitória, naquele momento, era um clube vencedor. Tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil Sub-20, né? Estava no auge, e eu cheguei ali no momento para representar aquela equipe. Então, eu tive a felicidade também, a sorte de cair ali naquele momento de profissionais fantásticos que me fizeram crescer a cada dia, a cada instante, em treinar, em buscar conhecimento, em me melhorar a cada instante, em todos os aspectos, na maneira de chutar bola, na maneira de periodizar, na maneira de fazer escolha, na maneira de tomar decisões. Acho que é um aprendizado bacana que eu passei ali na base do Vitória. Depois o João Paulo se transferiu, que ficou o Carlão. Que foi essa situação aí, caiu a gente treinando, jogando, e Carlão botou a gente numa sala, e os treinadores de goleiro, eu lembro que foi eu, o Duda, e se eu não me engano foi o Tarcísio, não sei quem foi que o outro. Eu lembro bem que foi o Duda, que hoje é o treinador do Sub-23 do Bahia, Eduardo Varjão. Meu grande amigo Eduardo Varjão. Aí ele botou a gente numa sala e falou assim: o Vitória não forma mais goleiro. O Vitória é um grande centro de formação de goleiros. O Vitória não forma mais goleiro. Eu falei, caramba, e agora?
Eu falei, Carlão, qual foi o último goleiro que o Vitória formou de fato, que vestiu a camisa como titular, que teve a minutagem representativa? Aí nós paramos assim e falou assim, ó, eu acho que foi o Felipe em 2006. Aí eu falei, pois é, nós estamos em 2014. Então, o problema ele não é agudo. O problema não é Ferreira, não é Duda, não são os profissionais. Vamos identificar o que é o problema, que o problema aí é crônico. Para vestir a camisa do goleiro, que eu me sinto feliz, né, em estar representando aqui um clube que é excelência em formação de goleiros, né? Eu vou até ser injusto em citar nomes aqui e acabar esquecendo alguns, mas eu vou tentar. Dida, Fábio Costa, o próprio Paulo Mussi, que hoje trabalha no nosso clube e jogou, né, veio das categorias de base, Juninho, né, o Felipe, então era saindo o Nilson, né, eu vou citando aqui, era saindo um, entrando o outro e dando sequência. Jogava, eram os titulares, né, e todos eles figuraram em grandes equipes. O Dida foi campeão da Champions League, Fábio Costa, campeão brasileiro, e por onde passou também representou muito bem o escudo do Vitória, e é um centro de formação de goleiros, né? E aí nós identificamos, aí o Carlão puxou nossa orelha lá, e meu amigo, vamos trabalhar, e eu saí com aquele peso de responsabilidade, e falei, caramba, aí é que você começa a acordar e fala assim, ó, que o universo acorda, onde é que eu tô, né? E hoje eu sinto muito honrado de fazer parte dessa geração de goleiros aí, através da captação do professor Carlos Anunciação, né, que acabou indo captar alguns talentos, o próprio Wallace, né, que era um goleiro fantástico, formidável, já estava inserido num processo profissional com um profissional capacitado que é o Diniz, né, já estava no Guarani com o Diniz, pelo jogo com os pés, esse plus que os goleiros têm, além de defender meta, esse recurso de jogar com os pés, ele tinha muito bem, jogava muito bem com os pés, e foi buscar, eu lembro, num jogo, monitorou o Lucas Arcanjo através de uma competição de Copa São Paulo, e nós jogamos, logo após Copa São Paulo, estava na arquibancada aí, o Carlão e o Wesley, nós vimos o Lucas jogar, ainda com idade de juvenil, Carlão pegou o Lucas Arcanjo, o Ronaldo já vem das categorias menores, lá desde a época do Edgar, já estava também, faz parte desse processo aí, de captação. E eu fico feliz, né, de estar representando nesse momento, né, atletas formidáveis, com a capacidade técnica, com a capacidade atlética, cognitiva, que nos entregam excelentes resultados, como o Ronaldo, como o Lucas Arcanjo, o Wallace, que faleceu, Kaique, e a gente tem aí mais abaixo umas jovens promessas, que ao meu ver ainda precisa de um pouco mais de minutagem, que logo, quando aparecer as oportunidades, espero que dê sequência também, investir a camisa número 1 do Vitória, que é o Yuri e Cabral, que são os goleiros ali que têm idade de sub-20 ainda, mas já figuraram no time de cima, já mostraram a sua qualidade, a sua competência, e eu fico feliz em estar nesse momento, né, fazendo parte dessa história. Eu digo que eu faço parte dessa história porque não sou eu, de fato, porque eu sou apenas uma ferramenta, né? Um atleta desse, quando chega no clube, às vezes com 13, 14 anos, eu sou apenas uma ferramenta. Não vamos esquecer aqui das tias, da cozinha, da rouparia, né? Das psicólogas, dos fisioterapeutas, de toda uma engrenagem, né, que faz parte da formação de um indivíduo desse como base, para que ele chegue numa performance e dizer assim, é goleiro do Ferreira. Não, eu sou apenas uma ferramenta, espero que eles possam me usar como essa ferramenta da melhor maneira, extrair o que eles mais precisam na parte técnica e na parte de experiência minha, que esses cabelos brancos aqui me deram essa experiência, mas a gente não pode esquecer aqui, né, do porteiro, do monitor, que tomou conta deles desde pequeno, né, porque assim, se você colocar de 2013 até agora, com Ronaldo, Lucas, Kaique e todos os outros, esses garotos passaram mais tempo comigo do que o meu filho mais velho, e talvez até com o meu próprio filho, que mora comigo, tá?
E assim, é uma permuta, né? A gente educa os filhos dos outros para que os outros eduquem os nossos filhos. Eu acho que é uma permuta bacana, né? E para que a gente possa viver numa sociedade de paz, de bem, né? Com essa responsabilidade de educar esses garotos para dar uma formação, para dar uma oportunidade de vida, para ganhar dinheiro, para formar família. E a gente vê hoje os meninos, né? Ronaldo já é pai, Yuri já é pai, Kaique já é pai, né? Então, de alguma forma, a mãe do Kaique, o pai do Ronaldo, eles interagem de forma bacana comigo, então eu ajudei na formação do indivíduo. E veio, eu passo tanto tempo, pouco tempo com meus filhos e entrego meus filhos na mão dos professores. E essa responsabilidade para que a gente possa viver uma sociedade de bem, que os professores possam ter essa responsabilidade como se fossem os seus filhos lá na frente, né? Tem um dito no Japão que os professores são os únicos profissionais que não precisam se curvar para o imperador, porque o Isso. imperador entende que sem professor não existe imperador. Então, uma categoria que precisa ser muito melhor valorizada, no meu entender, né? Porque está se formando indivíduos para a sociedade. Que tipo de indivíduo nós, professores, estamos ajudando a formar na sociedade? É uma responsabilidade muito grande. E estou falando desses que vingaram, né? Que eu não sei agora, eu não vou ser crítico, né? Você do achismo, o percentual de quantos desses vingam. E quantos passaram pela minha mão também, passaram pelo clube e não vingaram e não tem uma notoriedade que tem esses garotos. E são homens, né? Que precisam seguir sua vida, bem como foi comigo. Eu não figurei numa grande equipe e nem por isso deixei de tirar meu caminho como homem, né? De ter meu caráter, de minha integridade, né? E seguir minha vida como um indivíduo de sociedade. Então, espero que eles aproveitem essa oportunidade, com a minha experiência, com o meu conhecimento, sigam suas carreiras aí como, como homens. Só um instante que a internet quer dar uma falha aqui, eu preciso como homens e siga seus caminhos. Uhum. Você chegou então no Vitória, saindo do Bahia de Feira em 2013, né? Vindo para o Sub-20. Você falou aí da importância de Carlos Anunciação, e me parece que você tem um ano e meio, dois, né, no profissional, tem mais um pouco de tempo, sucedendo É, a eu Luciano tive uma, Júnior. eu tive uma passagem em 2018, né? Uhum. Ali no final do campeonato. Deu uma travadinha ali. Vamos ver se recupera. O papo estava tão bom, né? Travou. Vou tentar. Se estiver me ouvindo aí, Ferreira, saia e volte. Faça o mesmo processo. Isso. Agora, vamos ver se você consegue voltar aqui agora. Deixa eu ver se eu lhe acho aqui na relação. Tá na Ferreira. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue voltar agora. Senão a gente vai ter que fazer uma nova, uma nova conexão. Deixa eu ver se ele consegue voltar aí. Eu estou conversando hoje com Itamar Ferreira da Silva, treinador, preparador de goleiros. Voltou. Ouvi? Bom, voltou. Aí sim, Sim. estava Então, a gente estava falando fazendo, da vitória. eu estava fazendo um preâmbulo com você de que você falou da importância de Carlos Anunciação e você estava dizendo que em 2018 passou pelo profissional e tal, mas você realmente se fixou no profissional após a saída de Luciano Júnior, né? Então, qual É. teria sido a importância? Você falou da importância do Carlão. Qual teria sido a importância de Luciano Júnior na sua preparação? Bom, em 2018 eu tive a participação, né? Com a saída do professor Washington. E aí depois chegou o professor Maia. E eu estava como auxiliar do professor Maia. E hoje ele é treinador de goleiros do Atlético Mineiro. E participou agora da segunda medalha olímpica na seleção brasileira. Com a chegada de Paulo Carneiro, ele trouxe o Luciano Júnior. E também é outro marco aqui na minha carreira, onde a gente tem uma forma de pensar semelhante,
na forma de treinamento. Eu já conhecia é, Luciano Júnior de outras situações, né? Assim, a gente nunca chegou a trabalhar junto, mas a gente trocava muita ideia. Ele já tinha tido uma participação, já me ajudava muito. Mesmo estando no Atlético Paranaense, a gente trocava muitas ideias com alguns goleiros que tinham ficado aqui, que tinha sido goleiro dele também, aqui, tinha treinado com ele. E assim, a gente cresceu muito, né, nessa situação, porque teve um momento do Vitória que os goleiros ficaram muito desgastados ali em 2018, houve muita troca de goleiros em 2018. A chegada de Luciano, em 2019, se eu não estiver enganado, trouxe uma calmaria naquele momento ali, né? Ele trouxe uma calmaria. O Ronaldo, ele chegou naquele momento, o Luciano conseguiu colocar ele, dar uma calma, conseguiu botar para jogar, deu uma amenizada e trilhou caminhos. A gente tem uma forma de pensar em treinamento muito parecida, muito semelhante, né? E apesar de que a gente discorda de muita coisa também, e eu acho que esse foi o ponto crucial para esse crescimento, né? Moral dentro do nosso grupo, né? Essa blindagem. Eu acho que o grande app de Luciano Júnior chama-se a gestão de pessoas. O Luciano tem uma capacidade de gerir, que talvez eu preciso aprender a conhecer ainda um pouco mais. Eu acho que o meu próximo desafio, eu acho, talvez de um curso, seja para esse lado de gerência de pessoas, né? Gerir pessoas, muito mais do que treinamento esportivo. Essa capacidade de blindar, de unir, de agregar. E esse tem uma capacidade fantástica, me ensinou muita coisa nesse aspecto, bem como a gente estava conversando ontem à noite, né? Estava no hotel, a gente conversou, bem como ele também aprendeu muita coisa comigo, assim, tipo no ramo, na área de treinamento, né? Treinamento esportivo, e foi uma fusão, assim, fantástica, e o Ronaldo deu uma disparada, e aí foi vindo outros e outros, assim, e deu uma paz, uma calmaria, que precisava naquele momento ali para angariar. Eu agradeço muito a Luciano Júnior, ele sabe disso de coração aí, um cara fantástico que me ensinou a mostrar alguns caminhos que para mim estava, vamos dizer assim, meio que ofuscado, porque olha aí, ó, aprendi bastante, foi Opa, uma chegou o grande honra nosso querido trabalhar com o seu Luciano pai aí, ó. Júnior. Luciano, um É, abração para você, meu irmão. Quem gosta muito do Luciano Júnior é Leonardo. Ele botou, aprendi bastante. Foi uma grande honra trabalhar ao seu lado, Luciano Júnior. Grande abraço para você, Luciano. Um competentíssimo profissional o Duda também. também está entrando aí, o Duda também faz parte dessa equipe, Usa né? Lajão, E né? para mim o meu foco era sempre no campo e treinamento, e às vezes eu esquecia do fora dele. Foi aí quando ele começou a abrir meus horizontes, né, assim, até divulgar o meu trabalho. Eu não tinha uma rede social, eu achava que o meu negócio era ali dentro do campo, como sempre foi, mas existem outras vertentes que são muito importantes, e esse rapaz aí, ele me mostrou alguns caminhos aí. A Duda é um fenômeno, e é mesmo, esse Duda do Eduardo Bajão, esse vai longe também. A pena que ele está lá no rival. Tá lá no rival, e quando a gente bater, a gente vai medir força de novo, como a gente mediu no Campeonato Baiano. Então, eu agradeço muito a Luciano, inclusive a credibilidade que ele me passou na saída dele agora para o Palmeiras, né? E, e ele deu essa credibilidade na diretoria e na presidência para que eu desse essa sequência nesse trabalho. O Duda também faz parte desse processo aí que eu acabei comentando, essa trajetória, né? Duda teve ali com a gente, na saída também de Luciano, na primeira vez ele estava ali, foi lá que o Luciano também que indicou ele aí para figurar ali no Vitória. O Duda também acabou indo buscar conhecimentos, se formou, né? E, enfim, e aqui, ó, e é um parêntese que eu falo, porque o grande precursor de tudo isso aí, treinamento de goleiros aqui na Bahia,
chama-se Luciano Pai. Eu não sei qual é o nome dele, se é Luciano Júnior, Pai, eu não sei como é. Eu chamo que Não, é. o pai Ele tem um dele, apelido aí, o pai do Luciano Júnior, eu não sei se Luciano, pode falar, ele foi, que Carlão conhece bem, né? Tem um ele foi apelido um bem. grande meia esquerda, o pai de Luciano Júnior. Surgiu no Atlético de Alagoinhas na década de 70, se não me engano. Mas foi um excelente treinador de goleiros, né? Um excelente, sem ter nunca jogado no gol. É, Né? É, 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 acho que o Luciano também não chegou. Ele me contou Luciano de alguma coisa Oliveira, sobre eu isso, acho que que é era uma live que eu Luciano fiz de com ele Oliveira. aqui. Ele me contou. Isso aí. Peraí, que um está atropelando o outro. Eu estou lhe atropelando e É. você está me atropelando. Deixa eu... Vamos colocar os pontos de vista aqui. Como é que eu estava dizendo que acho também que eu fiz uma live com o Luciano Júnior, né? Acho também que ele comentou alguma coisa de nunca ter sido goleiro. Mas você veja como é a arte, né? É aquele cara que quer aprender, né? A arte do futebol, como um outro tipo de arte também. O pai não foi goleiro e foi um excelente treinador de goleiro, guardando suas proporções para a época, né, em que ele foi treinador de goleiro, que não tinha muita coisa que vocês hoje têm como aproveitar, ter um aproveitamento melhor dos seus goleiros. Luciano Júnior foi fantástico. Foi, não? É fantástico. Né? Você está aí de vento em popa também, crescendo bastante. Você falou do Duda Marjão, né? Opa, um abraço aqui para o meu querido amigo. Olha só quem entrou aqui agora. Alex Brasil, executivo. Alex Brasil, grande profissional, Tia, falando de você. Alex Brasil é o gestor de futebol do Vitória hoje. Um querido amigo. Exatamente. Um querido amigo. Deixa eu aproveitar, já que estou no embalo aqui, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o goleiro Gustavo Rocha, né, que é um jovem que é, salvo engano, não sei se já está no Jacuipense, eu acompanho alguma coisa sobre ele. Tem um goleiro no Jacuipense também muito bom chamado Gutenberg, né? Uma turma novinha chegando aí, bacana, bacana, dedicados. Acompanho o Gustavo Rocha nas redes sociais, no Instagram principalmente, o Gutenberg da mesma forma. Sim, enfim, agora conclua o que eu lhe interrompi, vá. Eu falava que o grande precursor de tudo isso era o Luciano, né, Pai, né? Oliveira. Uhum. O pai, como você mesmo citou, não tinha todos esses instrumentos, esse recurso que tem hoje, e ele foi, assim, vamos dizer assim, o formador de Jean, de Washington, de nosso Zenga, né? Isso. Marcondes, Ricardo também, então, Dantas. naquela época, Ricardo Dantas, então ele deu, assim, conseguiu mostrar que um profissional capacitado poderia fazer a diferença em uma posição específica que era o Sem nunca goleiro. ter sido E goleiro. aí eu naquele momento, era atleta e gostava muito de observar os treinos. Inclusive, fui lá na época do Bahia, mesmo jogando no Camaçari, na época que o Camaçari parava as competições, porque não tinha calendário o ano todo, o Sapatão me levava lá para treinar com o Luciano Pai. E a gente brinca muito, né? E ele fala para Jean, fala para Marcondes e falava para olha, queria fazer parte da nossa panela, mas a gente não deixou, não. Então, eu ia treinar durante a SAF, que a gente ficava, por momentos que a gente ficava parado, ia treinar com o Luciano Pai, e quando voltava as nossas competições, era o tempo que eu passava lá. Uhum. E você tocou no aspecto de não ser goleiro e ser treinador de goleiro. Lá atrás, eu acho que em uma outra oportunidade, nós até já comentamos e falamos sobre isso. Eu tinha um preconceito a respeito disso e valorizava muito a ter sido goleiro. Eu mudei a minha forma de pensar, eu não penso mais dessa forma, mesmo porque eu estou sempre aberto a mudanças. Eu acho que o fato de você ser goleiro não significa que você vai ser um grande treinador de goleiro, né? Mesmo porque, quando você termina a sua carreira de jogador, ponto. Foi bem, foi mal, ponto, acabou. Você tem que se preparar para ser o treinador de goleiro. E aí, se você foi goleiro ou não, você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar. Né? E aí foi que eu mudei a minha concepção, a minha forma de pensar, porque tem dois excelentes profissionais aí, que são referências, eu citei dois, mas com certeza deve ter muito mais, que é o Luciano Júnior e o pai. São dois excelentes, são referências no futebol brasileiro. Só para você ter uma ideia, Luciano Júnior, assim, é o formador assim de Santos, que é o atual campeão olímpico, e trabalhou muito tempo com o Everson,
que é o Everton, que é o treinador, que é o goleiro do Palmeiras, que foi o campeão olímpico anterior. Então, são dois goleiros de peso, dentre outras, estou falando assim, Uhum. o ponto máximo, dentre outras contribuições, né, dentre outras contribuições realmente que ele deu nesse setor, né, nessa área. Então, eu abri um pouco a minha mente com relação a isso. Inclusive, tem um livro que eu acabei lendo, né, que é chamado Quase Deuses, né, que mostra muito bem essa relação de dicotomia entre o prático e o cientista, né? Passa numa universidade dos Estados Unidos de medicina, em Hopkins, né, uma das mais conceituadas, e que naquele momento, o coração era um órgão que não se mexia, era sagrado naquela época. E, e esse rapaz, ele era negro, mas não era médico, mas era estudioso, ou seja, era prático, como eram antigamente os dentistas, né? Era o prático. E foi esse rapaz que criou todos esses instrumentos, talvez a gente utiliza hoje, que os médicos utilizam hoje para a cirurgia cardíaca, foi um dos primeiros a abrir cavidade torácica para cirurgias, e essa grande evolução veio de um prático e não de um cara acadêmico. E eu comecei a entender que você, não importa onde você vai buscar, você tem que buscar conhecimento. Se você vai buscar o conhecimento, você vai ser bom naquilo que você faz. Isso não significa que você precisa ser o acadêmico e nem precisa ter sido o goleiro de fato naquilo que a gente tá falando especificamente, né, de goleiros para ser. Acho que você tem que buscar conhecimento e conhecer daquilo que vai fazer e ter paixão pelaquilo que você vai fazer. Eu acho que isso sim vai fazer com que você seja um grande profissional. Uhum. Bom, nós já estamos praticamente com o nosso tempo estourado, né? Temos mais ou menos uma hora, mas eu vou levar mais uns 10 minutinhos aqui e tentar falar sobre dois aspectos que eu gostaria de focalizar com você. Ronaldo estava bem, acabou Ronaldo saindo, né? Entrou Lucas Arcanjo. Muita gente não dava nada por Lucas Arcanjo. E a verdade é que se tem alguma coisa que presta, desculpe se o termo é muito forte, hoje no time do Vitória, é o goleiro Lucas Arcanjo. Como é que houve essa ascensão de Lucas Arcanjo? Ele tem já algum tempo no clube? Como é que ele vinha sendo trabalhado? Hoje ele é uma peça que inspira confiança, né? Como foi que você desenvolveu o seu trabalho com o Lucas Arcanjo, que assumiu o gol no momento em que o Ronaldo estava bem, né? Mas o que é que você poderia falar de Lucas Arcanjo para a gente? Bom, Atila, assim, é, eu não seria uma palavra tão pesada que a única coisa que presta seria, né? O Lucas tem dado uma grande contribuição, o Lucas sempre foi tratado como uma joia ali dentro, só que existe processos, né? Como você bem falou, o Ronaldo, ele está naquele momento um pouco à frente em idade, em minutagem, em experiência, e a gente vinha trabalhando o Lucas. Eu conheço o Lucas Arcanjo, ele chegou no Vitória desde 2014, já iniciando 2015, né? Lá nas categorias menores, de juvenil. Eu puxei ele para os juniores, ainda com idade de juvenil, para que ele participasse dos treinamentos dos juniores, né? E ganhasse essa experiência, essa minutagem. E eu costumo dizer que nada mais é, como eu sempre preguei, inclusive com o Ronaldo, que falam hoje que é um grande goleiro e que sempre foi questionado também em 2018, né? Falam sempre com as pessoas que é um processo de evolução, é um processo evolutivo, né? Você não vai querer que o Lucas fosse o goleiro que é hoje há 4 anos atrás. O goleiro precisa vivenciar, precisa jogar, ter minutagem, passar por todas as experiências de base, jogar campeonato Copa São Paulo, que agora ficou com a pandemia, né? Não pode jogar campeonato brasileiro. O Vitória antigamente participava de campeonatos internacionais. É isso que vai evoluir, não tem nenhuma mágica. Como dizia o nosso saudoso Amadeu, é muito mais transpiração do que inspiração. Ele tem um talento, ele foi estimulado nas divisões de base no momento certo, né? E está
agora pegando a oportunidade e colocando em prática. Se eu não estiver enganado, há um ano atrás, 2 anos atrás, ele não era o goleiro realmente que era hoje. Então ele vai adquirindo confiança, ele vai adquirindo maturidade, né? E vai pegando as suas experiências, os seus estímulos, né? E vai desenvolvendo hoje o jogo que ele está desenvolvendo. Ronaldo, infelizmente, machucou, estava vivendo também um grande momento, imprescindível hoje nos lugares onde eu chego, aí pelo Brasil inteiro, e o Ronaldo, e o Ronaldo, e o Ronaldo, né? E foi colocado em questão também lá atrás, e a gente sabia o valor que o Ronaldo sempre teve, a capacidade que o Ronaldo sempre teve. Ele está voltando agora e tem um processo aí contratual com o clube, mas já está apto, já está treinando com a gente, já está apto para nos ajudar também. Eu acho que o processo é esse. Uhum. Qual é o ponto forte que você vê em Lucas Arcanjo? Eu acho que é a parte cognitiva, o processo cognitivo dele. Ele consegue antever em algumas frações de segundo a leitura corporal, a leitura da jogada. Esse que é o principal característica dele, que torna ele um ponto de frações de segundo à frente da jogada, da situação. O poder cognitivo, em alguns treinamentos cognitivos do Lucas, é assombroso. E esse que é o ponto, para mim, a característica principal dele. Ele é um goleiro rápido, né? Notoriamente isso aí é a genética dele, né? A gente só consegue desenvolver aí 14% dessa capacidade de potência, força e velocidade com os treinamentos, 14% em um indivíduo que já tem a predominância das suas fibras, que ele já nasceu com aquelas fibras, ele é filho de goleiro, com certeza foi para o campo muito cedo, recebeu esses estímulos muito cedo, isso é um fator quando as comportas estão abertas, né, para o conhecimento, para absorver tudo aquilo, né, e ele foi para o campo muito cedo, recebeu os estímulos muito cedo, e no momento propício, que é agora, ele está colocando em prática, não tem nenhuma mágica. Às vezes, eu lembro hoje que a gente ia para a rua, né? Era a rua que ensinava a gente a cair, a pegar na bola. Hoje não tem a rua tanto por conta da violência. Tem as escolinhas, aí eu acho que os meninos eles vão receber estímulos um pouco tardio, com comportas do momento, período sensível dele, do desenvolvimento motor, já estão fechados, eles acabam sendo adestrados, faça assim, que é por ali, né? Que eu estou mandando, com visões cartesianas, que eu acho que alguns treinadores precisam mudar essa capacidade, essa visão cartesiana de enxergar a coisa e ser multi-interdisciplinar e encontrar os meios, os momentos melhores para colocar os estímulos, quanto mais cedo, melhor, né, com as suas comportas abertas, nos seus períodos sensíveis. Isso vai fazer com que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento atlético, o desenvolvimento motor do indivíduo vai chegar naquele ponto de maturidade totalmente organizado ali dentro, daquele corpo, daquele indivíduo. E eu acho que é isso que faz a diferença. Com certeza o Lucas foi para o campo muito cedo, né? E ele tem uma característica cognitiva muito boa. É isso que, para mim, é o diferencial dele. Uhum. Me disseram que ele é filho de Geraldo, aquele ex-goleiro do Galícia, é verdade? Geraldo Balão, jogou no Galícia. Lembro de Geraldo. Piolho, Lucas Arcanjo é Piolho de Campo. O apelido dele é Piolho de Campo. Aquele menino que vai para o campo muito cedo, chuta lata, chuta meia, chuta, sabe? Aquele menino que fica olhando os outros desde cedo. Tá? É gato de hotel. Fica olhando as coisas, aprende rápido. E é isso que faz. Quanto mais cedo você ingressar na sua profissão, melhor conhecimento você vai ter. E não tem muita mágica, não. Lógico que tem a capacidade técnica que a gente desenvolve, dá os caminhos. É como se você formar, como você vai para a faculdade. Você vai chegar lá, o professor não ensina, ele te dá caminhos, vai buscar os conhecimentos quem quer. Então a gente dá os caminhos e com as características dele, cognitivas, técnicas, físicas, é que ele desenvolve, acaba a desenvolver o jogo dele. Eu espero que todos esses meninos aí possam ser muito felizes na carreira deles. Todos esses que eu falei aqui, Yuri, Kaique, Ronaldo, né, Cabral, todos eles aí, Ronaldo aí, todos eles possam ser muito felizes na carreira, porque no gol só joga um,
É. Espero que tenha clubes suficientes pelo Brasil aí para absorver todos eles e deixar o espaço, né, e oportunizar os que vêm, tanto como treinador de goleiros, como goleiro do Vitória, dando sequência a esse trabalho que é a formação de goleiro do Esporte Clube Vitória. Eu aqui apenas não sou, eu estou treinador de goleiros do Vitória, dando sequência a essa linha fantástica aí de revelar. E fico muito feliz de estar nesse momento brilhante, né, dos goleiros aqui do Vitória, e espero também que essa luz, que essa energia possa passar também para todo o elenco e que a gente possa sair dessa situação aí o mais rápido possível, incômoda, porque é um pouco antagônico, né? Quando você fala dos goleiros e fala para a situação do clube na tabela, né? Não falta também trabalho, não falta dedicação, não falta compromisso de nenhum deles, mas às vezes o resultado não vem e a gente não sabe explicar o porquê. Mas eu tenho certeza que esse turno aí a gente já consegue manter 2 partidas de invencibilidade. Conseguimos vencer a primeira em casa, empatamos a segunda. Vamos traçar um plano para a gente conseguir somando e sair dessa situação incômoda que não é o lugar, com certeza, do Vitória. Vitória é um time de Série A e tenho certeza que logo, logo nós estaremos lá. Uhum. Hoje, muita gente boa entrando na nossa live. Rodrigo Chagas, meu querido Rodrigo, botou aqui, Fefa, esse é fera, Tilé. Rodrigão, Lá gente vem ele, boa, melhor lá vem fazendo. ele com esses Quanta gente apelidos boa da entrando bola. hoje aqui, rapaz. Quanta gente boa entrando hoje na nossa live. Que maravilha. Que maravilha. Deixa eu puxar aqui mais alguns comentários. Marcelo Bastos, oficial. Oh, meu querido Marcelo, pai de Marcelo, goleiro jovem do 04. Mais treinadores com essa competência e humildade e ser humano capaz de reconhecer e saber lidar com o atleta, principalmente mais jovens. Um abração para você, viu, Marcelo? Marcelo Bastos, gente muito boa. Agora, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que não tem muito a ver com você, não, mas talvez você possa falar alguma coisa. Porque já perguntaram aqui umas 4 ou 5 vezes sobre isso, sobre Kaique. Né? O último aí é esse EC Vitória Oficial, underline 1899. Quando é que Kaique vai ser titular? Eu tenho uma opinião pessoal, assim, por algumas coisas. Eu sempre fui um repórter muito, na minha época de repórter, de bastidores, né? Eu andava muito por dentro das notícias de bastidores. Então, eu sabia algumas coisas diferentes do que aquele outro que não era dedicado dessa forma, eu não tinha conhecimento. Mas, por exemplo, falar de Kaique. Kaique é um grande goleiro, mas que de uma hora para outra caiu no inferno astral. Né? Talvez, motivado por problemas mais pessoais do que profissionais, não sei. Mas, assim, por que Kaique vinha numa crescente tão grande, de repente foi aqui falhando, foi no CSA falhando. O que aconteceu de uma hora para outra, Figueira? Eu sei que não é muito do seu momento de trabalho, porque me parece que na época você não era o titular do profissional, né? Quando aconteceu essas coisas que eu estou citando aqui agora. Mas também, com toda certeza, não era culpa de quem estava dirigindo o Kaique, se era o Luciano Júnior, se era algum outro, não sei. Mas realmente, Kaique deu para falhar assim, de forma desembestada, uma falha atrás da outra, né? Coisas inacreditáveis. No CSA aconteceu a mesma coisa. O que pode ter acontecido? Saiu do foco, saiu do rumo? Qual é a avaliação que você faz? Chilé, deixa eu falar aqui uma situação para você, que eu penso do Kaique. Eu acho que ninguém desaprende. E ia ser uma fala antagônica daquilo que eu falei aqui, que ao longo do tempo as pessoas vão melhorando. Quem sou eu, né, para julgar aquilo que acontece fora das 4 linhas, mesmo porque eu não tenho nem essa competência, né? Não é nem minha área, a psicologia. Kaique é um excelente talento, um excelente profissional, e ninguém desaprende com o longo do tempo. Eu lembro que quando o Kaique foi solicitado para o profissional, trabalhava lá na base, até com a gente, na época, foi solicitado, fez umas partidas maravilhosas, inclusive nos ajudou muito num título baiano, no Bavi, né?
com todos os recursos ali, com jogo com os pés, com velocidade de reação, com todos os conceitos do futebol ali dentro. E ninguém, daquele tempo para cá, vai desaprender. Você foi muito feliz, penso que alguma coisa aconteceu ao longo desse tempo que eu posso até sinalizar com relação a foco, né? O foco ele pode ter perdido em um dado momento, né? Nessa trajetória. E eu estou tentando, nesse momento, mostrar para o Kaique que ele tem todas as capacidades físicas, Deus abençoou ele com a capacidade física, ele é um indivíduo alto, coordenado e rápido, oposto dos indivíduos que crescem muito e fica desorganizado e não fica tão rápido. Então Deus deu esse talento a ele, né? Agora ele precisa colocar os pés no chão e botar o foco de novo, o mesmo foco que ele teve em outros momentos de, vamos dizer assim, de sucesso, né? Eu não posso apontar o que foi ou o que não foi, mas eu percebo que desse momento ele perdeu o foco ali de dentro do que é importante para ele, que é o treinamento, o dia a dia, né? Os pilares da performance, né? Que é treinamento, descanso e alimentação. Esse foco, né? Os pilares aí da performance. E Kaique, ao meu ver, ele retornou para o clube renovou o contrato dele, está treinando com a gente, e tem uma pergunta aí, quando é que Kaique vai ser titular do Vitória? Kaique vai ser titular do Vitória primeiro, quando ele tiver esse foco bem organizado dentro dele, e quando ele tiver a oportunidade dele, que ele entrar dentro de campo e dar a mesma performance, o mesmo segmento que dá o Ronaldo e que dá o Lucas. Não sou eu que vou dar titularidade para o Kaique, nem para ninguém. Eles que vão construir lá dentro de campo, né? Através das suas atuações e vai garantir a titularidade. Porque foi assim com o Lucas, foi assim com o Ronaldo. Pegaram a oportunidade, se prepararam para a coisa, estão agora colhendo seus frutos. A gente tem tentado ao longo desse momento com o Kaique trazer o foco dele para dentro do campo. Tá? E, por mim, vai ser oportunizado, se assim for, o momento dele ser oportunizado. Ou não. Ele que vai merecer, ele que vai fazer por onde, né? Ser o titular ou ter oportunidade. Eu tenho uma experiência de uma leitura do tenista Djokovic. E eu estava lendo um material dele e perguntaram para ele, um repórter perguntou para ele: você se preparou para ser o melhor do mundo, não é? Ele fez: não, eu não me preparei para ser o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo em consequência do meu dia a dia. Eu me preparo para a próxima partida. Eu preciso ser melhor na próxima partida do que eu fui na anterior. Porque eu vou entrar numa oitava de finais, depois eu vou entrar numa quarta de finais, depois eu vou entrar numa semifinal e, consequentemente, numa final. O fato de eu chegar a ser o melhor do mundo é uma consequência da minha abdicação, da minha performance dia a dia, do meu compromisso dia a dia. E isso que vai levar o Kaique a ser o titular da posição. Está respondido aí a resposta do Esporte Clube Vitória Oficial underline 1899. Já avancei um pouco mais do que o normal. Eu não gosto de fazer lives muito longas, né? Eu prefiro que fique aquele gostinho de quero mais e a gente possa provocar lá na frente um segundo tempo. O papo ficou agradável, né? Exatamente. Quando o papo é bom, a hora voa e aí a coisa, às vezes, vai se alongando um pouco mais, né? Já temos quase com 1h20, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta, que é a mesma que eu fiz em 780 programas nas rádios Tudo FM, Metrópole FM, e nas 207 lives com a sua de hoje. Minha última pergunta é sempre a mesma para todos os convidados. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei?
Não, Tila, acho que no momento não me passa, não. Acho que foi bem abrangente. Eu acho que foi bem esclarecedor esse papo. A gente falou de tudo aí referente à minha carreira, que realmente foi o propósito e o foco dessa live. Meu querido amigo, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi bacana o papo, muito bacana mesmo. Né? Boa sorte para você, para o Vitória, né? Para o Lucas Arcanjo, que as coisas melhorem, porque realmente o momento não é bom. Eu falo a nível de pontuação. Né? Não vou me meter aqui na vida política do clube, que eu não tenho conhecimento, eu não vivo lá dentro, não sei do que se passa, então eu não vou entrar nessa seara. Mas eu espero que o Vitória se recupere. Ainda há tempo para essa recuperação. Né? Foi o primeiro jogo do retorno agora. E que o Vitória escape de um rebaixamento, que isso não seria bom para ninguém. Eu, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Bahia. Hoje não nem tanto como antes, como no passado. Eu era muito mais. Né? Mas assim, eu sou um Bahia que não quero ver a miséria do Vitória, como eu vejo cronistas esportivos pregando isso. Ah, o Vitória vai cair, não sei o que. Gente, é preciso entender que o futebol da Bahia será forte quando os dois forem fortes. Né? Então eu não entro nessa de querer que um. Porque a Bahia tem que querer que o Vitória se acabe. O cronista quer a Vitória quer que o Bahia se acabe. Não existe isso. É jogar contra você mesmo. Se você está me assistindo aí agora, é jogar contra você mesmo. Você vive do futebol, meu amigo. Se você vive do futebol, como é que você quer que esse futebol desça a ladeira? Você vai sobreviver de que maneira? Ferreira, um abração, viu, grande? Obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade. Espero estar aí de volta numa próxima oportunidade.